Bem com vocês? Bom, iniciando aí mais uma semana, mais uma aula de geografia, meus queridos alunos do segundo ano, e com um novo livro, livro número 3, abordando aí o capítulo número 8, falando sobre meios de transportes, falando sobre justamente toda essa revolução que o mundo passou nos últimos anos em relação aos meios de transportes que a sociedade criou e optou justamente para quê? Para facilitar a distribuição de mercadorias e a recepção de matérias-primas, bem como a liberdade de circulação de pessoas. O transporte e a comunicação simbolizam a era da globalização, desse período fortemente marcado pela integração social, ou seja, a união das pessoas entre os diferentes ambientes, que favorece todo esse processo que nós percebemos diariamente a partir de um mecanismo social, onde a população se interage nos diferentes locais e viabiliza a sua interação em meio ao espaço global. Bom, para falar sobre transporte, é importante falar sobre espaço geográfico. Nossa, professor, nós trabalhamos espaço geográfico no ano passado, primeiro ano, falando aí sobre a base, a categoria de análise da geografia. E não há possibilidade de falar sobre meios de transporte sem falar sobre o espaço geográfico. Por quê? Porque o espaço geográfico é justamente o ambiente que permite a interação entre o ser humano e o espaço em que ele se apropria, ou seja, as diversas relações que nós temos e as apropriações que nós realizamos dentro do espaço geográfico. Em relação aos meios de transportes, nós possuímos os chamados fixos e fluxos. Como assim, professor? Fixos, ambientes internos preparados justamente para quê? Para receber e transportar não só mercadorias, como pessoas e servir de apoio infraestrutural para este transporte. O transporte rodoviário, nós temos aí vias, rodovias, rodoviárias. O transporte aéreo, nós temos a circulação a partir dos aviões, dos helicópteros, mas nós temos os fixos sendo representados pelos aeroportos, ou seja, infraestrutura justamente para recepcionar a partir do embarque e desembarque de passageiros e mercadoria. Em um transporte marítimo, nós temos os navios, sendo eles simbolizados pelos fluxos, pela levada e benefícios em relação às mercadorias, e os fixos relacionados aos portos, ou seja, mecanismos relacionados para quê? Para possibilitar a chegada e toda a transferência dessa mercadoria. E o que acontece? O espaço geográfico, ele passa justamente por essas mudanças. Mudanças essas provocadas para quê? Para favorecer a integração da sociedade e principalmente essa promoção da livre circulação de benefícios. Muitos países utilizam essa infraestrutura em meios de transporte, em cargas em massa, justamente para quê? Para desenvolver esse potencial e para atrair novos investimentos. São os casos da China, dos tigres asiáticos, territórios que investiram maciçamente em infraestrutura de transporte e, a partir dessas infraestruturas de transportes, conseguiram atrair empresas do mundo inteiro. Professor, e daí? E a partir dessa atração, você tem uma circulação de capital e, consequentemente, todo um benefício voltado aí a aquisição, a geração de empregos e benefícios locais, ok? Bom, falar sobre meios de transportes é falar justamente sobre a ocupação dos continentes, das áreas habitáveis sobre o planeta Terra. E nós temos aí justamente o que? Meios, localizações que favoreceram tudo isso. Em meio a esses propósitos, nós temos a circulação de bens, de benefícios, em meio à ocupação do novo mundo, do novíssimo mundo, e até mesmo as interações recebidas pelos transportes e pelas colonizações, onde os meios de transportes não serviram apenas
para essa recepção de mercadorias, mas também para todo um propósito de vida relacionado a uma chegada de povos a outras áreas do ambiente. Bom, dando continuidade, nós iremos falar aí sobre os meios de transporte e sobre as suas características, a começar pelo transporte ferroviário. Transporte este que fomentou grande parte da economia do território brasileiro e simbolizou aí um dos principais meios de transportes a partir da primeira e da segunda Revolução Industrial. Quem não se lembra da tão conhecida Maria Fumaça, que a partir desse abastecimento de combustível fóssil e até mesmo da madeira, simbolizou todo esse propósito de transporte de cargas pesadas, de matérias-primas e de outros benefícios populacionais. Nas imagens, vocês podem visualizar a ferrovia Madeira Mamoré, que eu comentei inclusive com vocês na aula sobre regionalização. Lembra do Tratado de Petrópolis? Tratado realizado entre o governo brasileiro e o governo boliviano, que favoreceu a inserção do território, a anexação do território do Acre ao nosso território, ao nosso território por completo. Esta mesma ferrovia que serviria aí como base para transporte de cargas de várias mercadorias bolivianas, mas que infelizmente ficaram só na vontade e só nos prescritos de acordo entre Brasil e Bolívia. Lembrando que o transporte ferroviário, ele tem um custo e uma logística muito menor. Vocês jamais verão um protesto em meio a trilhos ferroviários, ou seja, greves, como nós já tivemos greves de caminhoneiros ou outras paralisações devido a protestos do movimento sem terra, indígenas e outros grupos de resistência, perdão, nós temos o transporte ferroviário como uma logística de transporte muito mais favorável a esse desempenho populacional e principalmente às aquisições de mercadoria. Bom, para dar continuidade, o meio de transporte aí que movimenta cerca de 70% da mercadoria do território brasileiro, o transporte rodoviário. Transporte esse sendo de grande habilidade para meios como favorecimento de carretas, caminhões e outras circulações que acontecem em meio à sociedade brasileira. Transporte rodoviário é bom? Nem sempre. Lembre-se de uma coisa: o custo da construção de rodovias dentro do território brasileiro, o custo da manutenção dessas rodovias em meio ao nosso país e principalmente o consumo em massa, Etienne, de combustíveis fósseis, meios que favoreçam até mesmo impactos ambientais e agravam aí a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Mesmo assim, nós tivemos historicamente políticas, como foi a política do rodoviarismo e outras tantas que ocorreram dentro da integração do território brasileiro, que favoreceram justamente o quê? A construção de rodovias e essas rodovias que hoje são responsáveis pelo transporte de grande parte da mercadoria do território do nosso país. Bom, aqui eu trago para vocês imagens e reflexões sobre os meios de transporte e como a deficiência na área de ferrovias e até mesmo portos, infelizmente, fazem o Brasil desperdiçar muito dinheiro e, consequentemente, ficar aí a par de toda essa estratégia de logística que outros países possuem. Hoje, muitas rodovias brasileiras, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, são privatizadas, ou seja, elas são concedidas ao poder público de modo que essas rodovias possam justamente favorecer todo um processo de análise, todo um processo relacionado à ocupação, à melhoria do serviço prestado e retire isso por parte dos gastos do poder público. E, infelizmente, imagens como essa que vocês podem visualizar aqui, da BR-163, uma BR que parte dela é vicinal, ou seja, é uma rodovia não pavimentada, que nos meses de chuvas, as estações mais chuvosas, principalmente a início do ano, apresentam esta característica, ou seja, de lama, de fatores que acabam
depredando o patrimônio, o caminhão, o ônibus, o meio de transporte e, consequentemente, afeta no custo da nossa mercadoria, ok? Bom, para a gente dar continuidade e fechar para essa aula, transporte hidroviário. Para falar sobre transporte hidroviário, precisamos recapitular o assunto também estudado no ano passado, Rafael, sobre bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas, conjunto de rios, conjuntos de fatores relacionados a todo um propósito de ocupação dentro do território. Temos diversas bacias hidrográficas, entre elas a bacia amazônica, de grande expressão e de grande territorialidade. No nosso estado, temos 3 bacias hidrográficas de grande importância e de grande volume em relação aos recursos hídricos: a Tocantins-Araguaia, o Paraguai e a Amazônica. E aí a Maria Eduarda pode estar pensando, mas espera aí, professor, porque, mesmo diante de tantas bacias hidrográficas, mesmo diante de tantos recursos hídricos, o Brasil é tão carente deste meio de transporte, muito mais viável que as ferrovias e as rodovias e, consequentemente, também muito mais barato. Lembre-se de uma coisa: existem rios de planalto, como vocês já estudaram, e rios de planície. Os rios de planalto, devido à sua localidade, um relevo acidentado, em uma área de declive, eles são muito mais favoráveis à produção de energia elétrica, à construção de hidroelétricas e, consequentemente, a toda uma base de esportes radicais. Já os rios de planície, eles são favoráveis justamente à pesca, a todo esse propósito de navegação que acontece em muitas outras localidades. E aí nós podemos observar justamente o que? Nós podemos observar que as principais bacias hidrográficas de planície, elas se localizam em áreas de baixo mercado consumidor e de excedentes vazios demográficos, ou seja, menor concentração populacional e, consequentemente, menor geração de renda, emprego e concentração de indústria, que são as bacias amazônica e a bacia do Paraguai. Mesmo assim, o Brasil ainda apresenta uma grande proporção de bacias hidrográficas, como é o caso da bacia da hidrovia São Francisco, da hidrovia da Madeira, da hidrovia Tietê-Paraná e da hidrovia Araguaia-Tocantins, que são as principais hidrovias do território brasileiro, mas que se localizam em áreas onde o uso dessas hidrovias são por meios de transportes intermodais, ou seja, várias locomoções de transportes que favorecem o deslocamento de cargas e pessoas de um espaço para o outro, certo? Como exemplo, em relação às grandes hidrovias, nós temos o continente europeu, pelo seu relevo ser constituído principalmente por áreas planas e favorece o uso desse meio de transporte a partir dessas vias. E aproveitando esse momento para trabalhar também sobre transporte marítimo, temos os 2 principais canais da sociedade: o Canal de Suez, no Oriente Médio, e o Canal do Panamá, aqui na América. Canal do Panamá, que favorece todo o tráfego entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, e o Canal de Suez entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, ou seja, localidades que meios, estratégias, logísticas que foram criadas justamente para quê? Para reduzir os custos de transporte e principalmente para favorecer essa logística, reduzindo as distâncias e facilitando toda essa acessibilidade, que envolve todo o processo de globalização, ok? Bom, hoje nós trabalhamos a respeito das rodovias, das ferrovias e das hidrovias, meios de transportes que são utilizados no Brasil, no caso as rodovias em maior precisão e que apresentam todo esse cenário de logística em meio ao transporte de pessoas e cargas dentro do território brasileiro. É importante recapitular os fatores que levam os meios de transportes e como eles condicionam a economia do território por completo, ok? Bom, para casa, nós devemos lembrar aí da Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso,
onde muitos alunos do segundo ano já foram aprovados a título de teste, e eu tenho certeza que vocês estão aguardando também por essa probabilidade. Em tempos de pandemia da Covid-19, esse processo seletivo, todas essas extensões, elas deram uma parada aí. Porém, é importante a gente ter uma informação a longo prazo. Então, para casa, eu quero que vocês façam uma leitura sobre a ZPE de Cáceres, a Zona de Processamento e Exportação, que nós iremos justamente comentar na aula seguinte para ter aí um amparato em relação aos transportes intermodais, ou seja, aqueles que utilizam, além das vias tradicionais, outros meios para favorecerem a logística em relação aos fluxos de mercadorias e pessoas, ok? Pessoal, beijo enorme para vocês, até a próxima, bons estudos.